alguma série ou algum filme sobre investigação? Acho que todo mundo aqui já assistiu um CSI, todo mundo aqui já assistiu, o que mais tem aí? Uma série policial, aqueles crimes que acontecem, aquelas coisas que acontecem que alertam o coração, mas também aguçam o nosso coração a pesquisar, a perquirir. Perquirir é pesquisar também, tá? Perquirir, investigar mais a fundo detalhes e, olhando para a palavra de Deus, nós também temos um desafio, que é também fazer uma investigação na nossa vida, fazer uma investigação na nossa história de como Deus tem sido generoso para com a minha e a sua vida. Há que se faça essa reflexão a partir da palavra do Senhor, à luz da palavra do Senhor, e eu e você precisamos fazê-la continuamente. Uma investigação. Uma investigação para encontrar o quê? O resultado de um crime? Não. Uma investigação acurada nós devemos fazer para encontrarmos provas incontestáveis da graça de Deus. Repete comigo. Provas incontestáveis da graça de Deus. Agora só todo mundo que está acordado. Vamos lá? Provas incontestáveis da graça de Deus. É isso que o Senhor quer falar ao nosso coração aqui hoje. Sobre provas incontestáveis da sua graça. Eu convido você para abrir o texto que Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Mesmo assentados, eu convido você para atentar para esta leitura, que faremos de maneira alternada. Eu, os ímpares, e vocês, os pares. Atos, capítulo 1. Do primeiro versículo, nós vamos até o 5º por hora, e você mantém a sua Bíblia aberta. Diz a palavra de Deus: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aos apóstolos que escolheram, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestávees, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Mas se esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, que mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos orar? Bondoso Deus, nesta hora de celebrar, de adorar o Teu nome, já alçamos nossa voz ao Senhor, elevamos a Ti o nosso coração, mas agora, Senhor, a gritante necessidade de sermos alimentados na alma nos se apresenta aqui, e a partir desta leitura nós te clamamos, te suplicamos. Fala ao nosso coração, orienta a nossa vida, alimenta o nosso espírito, para que possamos aqui entender das provas incontestáveis do Senhor, desta graça bendita sobre as nossas vidas. Tudo isso faça, Senhor, nós te clamamos, para o louvor da sua glória. E é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. O Evangelho de Lucas é uma narrativa de pesquisa, é uma narrativa de busca pela verdade, porque algumas pessoas necessitavam ouvir a verdade e precisavam aprender desta verdade de uma maneira que fosse incontestável, de uma maneira em que as pessoas pudessem ver, ler e apreciar a graça de Deus acontecendo em cada ato ou em cada momento da vida de cada um, a partir da pessoa de Cristo, é claro.
quando nós lemos a segunda vez que Lucas está aqui continuando a sua investigação, nós podemos encontrar também Lucas dizendo a respeito disso e querendo mostrar às pessoas, através do Espírito Santo, como Deus age, como Deus faz e o que Deus tem feito na vida das pessoas que muitas vezes passa desapercebido. Isso acontece na minha história, acontece na sua história. Muitas vezes Deus faz as coisas e eu e você não nos apercebemos. Coisas estas, como disse aqui o presbítero Ricardo, que nós pedimos, clamamos, choramos, almejamos e quando alcançamos, esquecemos de perceber a graça de Deus sobre nós. Se nós olharmos para a nossa vida, se nós olharmos para a nossa história como igreja, se nós olharmos para a nossa história como individual, como família, nós vamos encontrar provas incontestáveis da graça de Deus. Porque Deus está com você no trabalho. Deus está com você quando você chora. Deus está com você quando você ora. Deus está com você quando você recebe uma vitória. Deus está com você no tempo da sua aflição. Deus está com você enquanto você dorme. Deus está com você quando você vai ao hospital, quando você vai fazer um exame médico. Deus está com você o tempo todo. E isso é prova incontestável da sua bendita graça sobre nós. O grande problema é que eu e você muitas vezes nos esquecemos. E uma coisa que eu e você devemos ter, como é tema de um livro antigo, nós devemos ser caçadores de Deus. Nós devemos ser pessoas que buscam o Senhor. Nós devemos ser pessoas que em todo tempo querem enxergar a graça bendita em nossa própria vida. E não somente na vida dos outros. Não somente a outrem, mas a nós mesmos. Como Deus tem feito coisas a nosso favor. E Ele tem feito isso para que eu e você entendamos, a partir do texto que lemos, como Lucas quer relatar aquilo que também eu e você podemos relatar. Coisas, observe o texto, versículo 1, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Nós estudamos aqui no último domingo passado sobre aquilo que Deus começou a fazer. O apóstolo Paulo relata isso aos Filipenses no capítulo 1, no versículo 6, que aquele que começou a boa obra em mim e em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. São coisas que Jesus começou a fazer na nossa história. E existem coisas que eu e você não vamos compreender. Existem dores que eu e você vamos passar que nós não vamos compreender. Porém, há um propósito. Deus quer tratar o nosso coração e Deus quer nos afinar com a sua vontade. E todas as coisas que Jesus faz é para que eu e você aprendamos. Olhe para o texto. Todas as coisas que Jesus começou a fazer, e a partir do que ele fazia, ele também ensinava. Coisas que Jesus tem feito na sua vida e tem te ensinado. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber isso fazendo uma retrospectiva na sua história, na sua vida? Você consegue perceber isso a partir de tudo que você já viveu? A partir do seu nascedouro? A partir da sua infância? A partir das dificuldades que você já enfrentou? A partir das alegrias que Deus já te presenteou? Você consegue perceber ou consegue agora investigar e encontrar provas incontestáveis da graça de Deus sobre você? É claro que Jesus começa a fazer coisas e nem todas as coisas que Jesus quer fazer ou, aliás, faz na nossa história, nós gostamos. Pois ninguém gosta de sofrer. Alguém aqui que gosta? Eu gosto tanto de sofrer. Tem alguém aqui? Um voluntário? Nenhum? Ninguém quer sofrer. Porém, os sofrimentos fazem parte da pedagogia do Senhor, os sofrimentos fazem parte do ensino do Senhor, da instrução do Senhor, para que eu e você alcancemos um coração sábio, um coração deleitoso na sua presença, um coração que em todo tempo se abriga no Senhor, encontra em Deus o refúgio para a nossa história. O grande problema é que as coisas ruins que Deus permite que aconteçam na nossa história, nós achamos que é o peso da mão de Deus, é a ira de Deus contra nós. Pior, achamos que é o diabo contra nós. Tudo é o diabo.
Deus lapida o seu povo desta forma, fazendo e instruindo ou ensinando a partir de qualquer circunstância da nossa história. É por isso que se eu olhar aqui, se nós olharmos aqui, cada um tem uma história, cada um tem um DNA diferente, cada um passou por coisas diferentes, coisas que para mim eram difíceis, para você é fácil. Coisas que para você é difícil, para mim são fáceis. Deus faz isso na nossa vida. Deus permite-nos viver coisas assombrosamente assustadoras ao nosso coração, porém, culminam em instrução. Habilidades para lidar com o futuro. Falava eu ainda há pouco, cadê a Luciana? Acho que está para lá, estava aqui. Falava há pouco com a Luciana e falávamos que estamos orando pela vida da Tainá, pelos desafios que ela enfrenta no trabalho, como todos aqui também enfrentam, creio nisso. E por que os desafios? Deus começa a fazer eu e você passarmos pelos desafios a fim de nos ensinar, a fim de sermos pessoas melhores hoje, não é amanhã não, hoje. Deus me lapida, está lapidando a minha vida para que eu seja melhor hoje, agora. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui celebrando o Senhor, a casa do luto está aberta. Enquanto nós estamos aqui celebrando o Senhor, os leitos de hospitais estão cheios. Coisas para que eu e você investiguemos a nossa vida e encontremos graça, encontremos o favor de Deus, encontremos motivação para viver, encontremos alegria do bem viver e não mais murmurar e começar a se alegrar no Senhor. Se alegrar. E como eu disse aqui, eu não estou falando de masoquismo, não estou falando aqui de gosto pelo sofrer, gosto por apanhar da vida, não isso. Eu estou falando aqui de investigar e encontrar graça de Deus na nossa vida. Encontre graça de Deus na sua vida, encontre motivação para você agradecer, porque enquanto eu e você não encontramos motivos para agradecer, para engrandecer o nome do Senhor, nós encontramos outras motivações. Motivações essas que são contraditórias à palavra. O mesmo apóstolo Paulo diz que em tudo nós devemos, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo. Em tudo. Em todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece, também estão inclusas todas as coisas. Lutas, dificuldades, adversidades, tempos difíceis, provações, privações, lamentações, mas também folguedo, alegria no Senhor, deleite em Deus. É no Senhor que nós encontramos estas coisas. E se eu e você não conseguirmos fazer esta investigação na nossa própria história, nós seremos aquelas carpideiras, nós seremos aqueles murmuradores, nós seremos aqueles que murmuram a todo respeito. Se tocamos flauta, vocês não dançam, se dançamos, vocês não tocam flauta. Sempre há um motivo para reclamar. Mas tem um ar-condicionado, mas está muito gelado. Fica ali fora, filho. Vai lá fora, mas lá fora está muito quente. Fica com um pé lá, um pé cá. Pelo amor. Nós sempre arrumamos um jeito de murmurar. E o que Lucas está relatando neste livro, ao Teófilo, é que Deus fez coisas maravilhosas e tem feito coisas maravilhosas hoje, para que eu e você demos testemunho do que Ele é o Senhor da nossa vida, de que Ele é o Deus que trata, que Ele é o Deus que levanta, Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus que faz milagres, prodígios, maravilhas, como nós já lemos aqui em Atos capítulo 2. O nosso Deus é o Deus que faz prodígios, sinais, maravilhas, milagres acontecerem em nossa vida. O irmão está testemunhando que o guitarrista está com Covid. Quem não se lembra aqui de 2019? 20, né? 2020. 1º de março de 2020, nós estávamos emancipando essa igreja. Dia 15 de março, as portas estavam fechando, por causa da Covid. Uma investigação breve. Por que essa igreja está de pé? É a graça. É a graça. Por que você está vivo ainda, hein? Eu estou vivo porque eu tomo remédio. Eu estou vivo porque eu tomo Rivotril.
Ah, tá bom, vitamina C, vitamina B, vitamina D, vitamina E. Tudo bem, tudo isso. Mas é a graça, meu irmão. O que Deus quer nos instruir aqui nesta manhã é que eu e você podemos investigar a nós mesmos e encontrarmos graça, presença de Jesus na nossa vida. Pense um pouco aí. Pense um pouco antes de prosseguirmos no texto. Faz essa reflexão. Vamos já aplicar esta primeira parte. Jesus começou a fazer e está me ensinando. Pense um pouco na sua história. Pensa nos percalços. Pensa nos vales que você já passou. Pensa nos montes onde Jesus já te levou. Pensa em quantas vezes o mar já se acalmou para você. Pensa em quantas vezes o livramento já chegou na sua vida. Pensa em quantos livramentos Deus já te deu. Olha você que está aqui hoje. Talvez Deus tenha te libertado da bebida, da droga, da prostituição. É graça. É a graça de Deus. Talvez você estivesse num caminho errado, perdido, equivocado, mas o Senhor enviou graça à sua vida e por isso que você conhece o Evangelho hoje. É a graça de Deus sobre nós. Nós muitas vezes não conseguimos nos aperceber disso, irmãos. Então, reflita sobre isso, reflitamos sobre essa graça bendita e que Jesus está fazendo na minha vida, ensinando a minha vida e a sua vida para a glória do nome dele. Mas prosseguindo no texto, versículo 2 diz: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Qual é o mandamento do Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento? Muitas vezes, irmãos, além da introspecção que devemos fazer, a pesquisa interior, nós devemos fazer uma pesquisa exterior e enxergarmos graça na vida das pessoas. O grande problema é que nós encontramos defeitos, erros, equívocos, mas nós não temos essa capacidade, se não vinda do Espírito Santo, para encontrar graça na vida do irmão, da irmã. Nós vamos murmurar, nós vamos reclamar, nós vamos pôr defeito. Se tem cabelo, é cabeludo. Se não tem cabelo, é careca. Se tem barba, é barbudo. Se não tem barba, é o quê? Nem sei o quê. Falhado. Enfim. Tem gente que só... desse jeito. A gente arruma defeito para tudo. E as irmãs aqui, vamos pegar um exemplo das irmãs. Não que elas façam isso. Se tem o cabelo caracolado, quer fazer chapinha. Se tem o cabelo liso, como chama o trem? É o quê? Babyliss, irmão, me ajuda. Progressiva não. Aliás, progressiva tem homem fazendo. Eu vou até deixar crescer aqui, que eu vou fazer aqui no Monte Sinai aqui meu que eu tenho. Qual que é o mandamento de Deus, irmãos? O mandamento de Deus é eu encontrar graça na minha vida. E encontrar graça é onde os meus olhos forem acometidos, onde os meus olhos alcançarem, eu encontrar graça. Encontre graça. Encontre graça no dia da tribulação, encontre graça olhando para a sua história, olhando para a história de alguém. Até como já disse aqui, até no dia da perda, até no dia do luto, encontre graça. Porque não é você que está deitado a um berço esplêndido. Você está vivo. Deus está te mantendo vivo para você encontrar graça. Graça. Encontre graça na vida até daquele que se vai. Porque aprove, nós falamos, os pastores, presbíteros, enfim, irmãos, aprove ao Senhor levá-lo ou levá-la. Não é assim que falamos? Mas aprove mesmo, e isso também é graça, porque preciosa ou custosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus, e Deus os recolhe para si, os leva para si. Isso é graça, irmãos.
Nós temos que encontrar graça até nesse dia. Encontrar graça no luto, encontrar graça, bondade do Senhor no dia da enfermidade, encontrar graça quando eu e você somos acometidos ou acometidas de uma doença, de um câncer, de qualquer outra doença. Encontre graça, porque você não é a doença, você continua sendo servo e serva de Deus. A doença, a dificuldade, as assolações do dia a dia fazem nos ver graça. Enxergue graça em você, enxergue graça nas outras pessoas. E quando alguém estiver padecendo, não fica falando, ai, coitadinho, coitadinha. Encontre graça. Encontre graça nessas vidas. Eu já tive a oportunidade de dizer algo que Deus me ensinou. Que Deus não dá luta, não dá dificuldade para soldado raso. Ele dá luta e dá dificuldade para soldado que ele quer tornar oficial. Para que as provações, as lapidações do Senhor nos faça melhor. Nos faça pessoas melhores, olhando então a bondade do Senhor na vida de alguém, porque em muitas circunstâncias, eu e você vamos querer consolar alguém, mas o inverso acontecerá, nós é que seremos consolados. Na última terça-feira, saí daqui do culto e fui visitar a Jacira. E na minha cabeça, cheguei lá no hospital, nós já tínhamos passado lá, eu e o presbítero Marcelo, e ela estava na UTI. E eu cheguei lá e anunciei, falei, quero fazer uma visita religiosa para Jacira, que está na UTI. Aí ele olhou lá na lista, tá bom, Jacira, quarto 6. Eu acho que ele errou. Porque ela está na UTI. Ia ficar a semana toda. Os meus olhos não conseguiram enxergar graça. Me encaminhei para aquele corredor e vou olhando, falei, bom, se tiver a plaquinha tem o nome, se não tiver eu vou entrar, peço perdão, se não for ela, amém, vamos embora. E bati a porta e entrei e Jacira estava orando, dando graças a Deus. Orando, dando graças a Deus lá no quarto. Cheguei, deu tempo de eu falar amém. Amém! Ela abriu o olho. Não morri não, estou aqui. Isso é graça, meus irmãos. O grande problema da nossa vida é isso. Essa perspectiva pessimista vai tomando conta de nós, que nós não enxergamos graça nem em nós, e nem nas pessoas, e nem na vida. Nada bom, nada tá bom, sempre tudo é ruim. Isso me faz lembrar do meu avô, já falecido, e do seu amigo, o seu André. 2 torcedores do Vasco, não Rio, do Vasco. E eu me lembro que pequeno, caminhava com meu avô, ajudava meu avô era jornaleiro, e eu caminhava com meu avô, ele entregava os jornais, eu levava as revistinhas de palavra cruzada, e sempre eles se encontravam, e o Vasco, hein? E o André falava, o Vasco tá uma porcaria. E o meu avô falava, tá mesmo. E de repente o André falava, mas tá bom, vai melhorar. É mesmo, vai melhorar. Ao mesmo tempo que eles encontravam motivo para murmurar, eles já encontravam graça. Graça. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida também é assim, eu e você não conseguimos encontrar graça. Encontre graça. Na hora que você estiver murmurando, procure graça. Não é a graça nome não, tá? É a graça com G maiúsculo, caixa alta. A graça de Jesus sobre a sua vida. Procure isso. O mandamento do Senhor é que eu e você testemunhemos para outras pessoas da graça. Encontre graça e veja, quando alguém estiver murmurando, fala, mas Deus está com você, meu irmão, você não está sozinho. Deus não te abandonou, não. Você não está sozinho nesse deserto. Ai, Deus me jogou nesse deserto. Os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. Quer dizer, então, que no deserto da minha vida, eu estou assistido pela graça? Claro.
Claro que você está. Então, em nome de Jesus, encontre motivos para celebrar, investigue a sua vida, encontre provas incontestáveis da graça de Deus na sua vida, na vida das pessoas, na nossa comunidade, na sua comunidade. Encontre graça, encontre alegria para viver, encontre alento para em tudo ver a bondade do Senhor, encontre motivação para você enxergar o sol mais brilhante. Encontre graça para você ver a chuva caindo e ver a graça, a bondade do Senhor ali, regando a terra, alimentando outros tipos de forma vivente. Encontre graça, encontremos o favor de Deus quando alguém é bem-sucedido. Encontremos graça de Deus quando alguém passa num vestibular. Encontremos graça de Deus quando alguém abre, ou quando Deus abre uma porta de emprego para alguém. Encontremos graça até quando Deus fecha uma porta. Encontre graça. A estes, olha para o texto, versículo 3, a estes também depois de ter padecido. O que é isso, hein? Sofrido horrorosamente. Sabe aquelas pessoas, eu já disse aqui na igreja, e agora está acabando isso, não sei se lá para aquela região tem, Eduardo. Aquelas disputas de dores, de doenças. Eu tô com dor. Mas você não tem essa doença que eu tenho. Mas você não tem essa, mas eu tenho 2 dedão, 2 unhas encravadas. No posto de saúde é assim, né? Uma disputa, né? Nós muitas vezes não conseguimos encontrar graça no padecimento. O texto diz para nós que depois que Jesus padeceu, ele triunfou sobre a morte. Lucas vai dizer que nem a morte o pôde conter. E o que vai acontecer? O texto mesmo diz, aparecendo-lhes durante 40 dias, como? Vivo! Sabe quando alguém pensa que você está morto? Sabe quando alguém olha para você, ou quando você mesmo, ou você mesma olha para você e parece que você é um Mefibosete? Um cão morto, esquecido lá em Lodebar. E Deus se lembra de você? Não foi Davi que se lembrou de Mefibosete, foi a graça bondosa do Senhor que conduziu o coração do rei a encontrar alguém para dar ou para fazer benefícios. É a graça de Deus, irmãos. Encontre a graça de Deus, porque no meio da dor, no meio do padecimento, também há um triunfo. Há uma vitória para nós. Nós podemos confiar no nosso Deus, nós podemos deleitar no nosso Deus, nós podemos esperançar no nosso Deus, nós podemos aspirar coisas grandes no Senhor, nós podemos confiar que o nosso Deus não está morto. O Deus que eu e você servimos é o Deus vivo, todo-poderoso, que venceu a morte depois de haver padecido, se apresentou vivo com provas incontestáveis. Deus se apresenta vivo e com provas incontestáveis hoje, na sua vida. Você está aqui hoje. Você está vivo hoje. Celebre ao Senhor. Encontre essa motivação. Investigue o seu coração. Encontre provas incontestáveis desta graça bendita do Senhor. E Deus vai mostrando isso diuturnamente para nós. Deus vai mostrando isso para nós concomitantemente, uma vez, após outra vez, outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Quando eu e você pensamos que não há sinal dos céus, que os céus estão cerrados, que os olhos estão fechados, que Deus não faz nada mais por nós, Ele se manifesta no cicio glorioso, dizendo para nós, eu estou aqui. Eu continuo aqui com vocês. Eu estarei com vocês todos os dias. Nós nos esquecemos desta prova de graça sobre a nossa vida. Mas olhe mais para o texto, por favor. Versículo 4 diz, e comendo com eles. Uma das provas maravilhosas da graça de Deus é a comunhão. Comunhão. Alegria. O estar juntos. O viver juntos. O querer estar juntos. Jesus gostava disso. Jesus comia com seus discípulos. Jesus distribuía pães. Jesus multiplicava pães, multiplicava peixes para que o povo entendesse o valor da comunhão.
Comunhão é sinal da graça de Deus. A alegria da mesa, sinal da graça de Deus. Enquanto as circunstâncias da vida, eu e você podemos aqui olhar e nos aperceber a graça de Deus. E comendo com eles. Jesus queria comunhão, mostrar isso. Alegria, deleite de comunhão, de estar junto. Por isso eu digo para você, meu irmão, minha irmã, como você é importante para a obra de Deus. Para o fazer ou para o querer, o fazer e o efetuar do Senhor. Como você é importante para isso. Não abra mão disso, não abra mão da graça de ser chamado para trabalhar para o Senhor, não abra mão da graça de ter comunhão com os irmãos, com os santos do Senhor, não abra mão de viver um tempo de regozijo, de alegria, de paz ao seu coração, não abra mão de ser, pela palavra de Deus, arregimentada para o bom trabalho da obra do Senhor, não abra mão de olhar para o texto e encontrar também Deus te repreendendo, não abra mão disso. Porque Ele disciplina a quantos ama. E eu e você devemos ter esse cuidado para com as nossas vidas. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. Como? Juntos. Juntos. Esperem a promessa. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. Aquele que promete, cumpre. Aquele que fala, se realiza. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. E eu e você podemos encontrar, então, subsídios aqui para a minha vida. Aprendi aqui a palavra subsídios. Né? Falei errado domingo passado, falei de subsídio e fui chamado a atenção pela minha pedagoga. Graças a Deus, é subsídios. Obrigado. Tá? Agora aprende também, subsídio, tá? Fala bonito, em nome de Jesus. O que o texto diz? Que Deus estava preparando aqueles homens e aquelas mulheres para quê? Para receber uma promessa. Qual que era a promessa, meus irmãos? Qual que era a promessa, irmãos? Olha para o texto, versículo 8. Receber o quê? Poder para ser o quê? Testemunha. Receber poder para encontrar graça. Testemunhar da graça. É isso que o texto diz. É disso que o Senhor está falando. Que Ele nos capacita, nos dá comunhão para nós esperarmos esta promessa de recebermos poder para testemunharmos que o Senhor é Deus na nossa história. Por isso é que nós falamos do que Deus faz, das coisas que Deus tem feito no nosso meio. Devemos falar sim, devemos dar testemunho sim do que Deus faz na nossa vida, de como Deus trabalha. Mas como é que eu vou falar se eu não tenho comunhão com meu irmão, com a minha irmã? Como é que eu vou falar se eu não consigo falar? Eu desconfio de todo mundo, tenho medo de todo mundo, não consigo falar. Essa benção é só minha. O que Deus faz é para ser anunciado. Você é testemunha da graça de Deus. É claro que você sabe muito bem que tem coisas que você não pode ecoar aos quatro ventos, você sabe disso. Você se lembra daquela, sei lá o que era, acho que era uma seriado que tinha na TV, nem vou falar o nome, na TV, que a pessoa fala, que tênis bonito você tem. Lembra? Já abri aquele olhão, seca a pimenteira? Tem gente que é assim na sua vida mesmo. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que de fato, quando você recebe uma bênção, a pessoa fala, cara, que alegria ver você feliz assim. Tem pessoas assim, irmãos. O grande problema é que nós não somos mais pessoas assim. Nós desconfiamos de todo mundo. Cercados por todos os lados. Estamos sim cercados por todos os lados. Pela graça do Senhor. Tu me cercas com alegres cantos de livramento.
É o Senhor que nos cerca. A comunhão é para isso, para nós exaltarmos do nosso Senhor. A comunhão é para nós fazermos o que temos feito aqui às terças-feiras, orarmos juntos, chorarmos juntos, clamarmos juntos, intercedermos juntos, mas também vitoriarmos-nos juntos, celebrarmos juntos a graça e a bondade do Senhor sobre nós. Deus tem isso para a sua igreja e muitas vezes nós não estamos enxergando isso. A graça de Deus sobre nós, a graça de Deus na vida das pessoas, a graça de Deus no ajuntamento solene, nós não conseguimos enxergar a graça de Deus na hora do padecimento. E Deus está aqui falando para nós que Ele é o Deus Todo-Poderoso que fez promessas e as cumpriu para a glória do seu nome. O Senhor tem coisas a fazer na sua história. Ninguém aqui vai fazer a hora extra. Você está aqui porque Deus tem coisas a fazer na sua vida e através da sua vida. Ô meus irmãos, se nós olharmos para trás da história desta igreja, quantas vezes essa igreja, enquanto congregação, ia fechar as portas? Quantas vezes isso aqui estava mirrado, eu não estava aqui, eu ouvi dizer. Mas tem irmãos e irmãs aqui que perseveraram. Teve irmãos e irmãos que aqui lutaram. Teve gente que aqui chorou. Teve gente que aqui partilhou aqui dos padecimentos. Mas esperou a promessa. E essa igreja está de pé para a glória do Senhor. Essa igreja está de pé para mostrar que aquele que começou a boa obra vai terminá-la. E isso que nós estamos vendo aqui não é o fim. É o começo do que Deus vai fazer nessa igreja. O começo de que nós vamos viver. Nós vamos ver pessoas vindo e entrando por esta porta, clamando, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Nós temos orado para que essas pessoas entrem para cá, para que o Espírito Santo de Deus as atraia para cá, e aqui elas conheçam essa graça bendita, salvadora, transformadora, que cura, que opera milagres, poder, maravilhas na nossa vida. Mas eu e você temos que ser a igreja, então, que mostra isso, que na nossa comunhão, a graça, que na nossa comunhão, nós podemos até sofrer, mas estamos juntos no sofrimento, nós podemos aqui vencer, como Paulo diz, aos Romanos capítulo 12, aos Coríntios capítulo 12, quando um chora, todos choram, quando um se alegra, todos se alegram, e isso é a graça de Deus sobre nós, sobre a igreja do Senhor. Nós temos estudado, irmãos, e temos visto a palavra do Senhor, mostrando para nós que o ajuntamento, a oração, o jejum, lembra aí de Esther? Lembra de Esther que nós estamos estudando? Lembra de Esdras? Que nós estamos vendo aqui como Deus vai trabalhando e nos levantando para jejuar, nos levantando para orar, nos levantando para nos posicionar, nos levantando para que as promessas sejam cumpridas em nós. O grande problema é quando eu e você queremos nos esquivar, queremos nos desviar. Não desvie da vontade do Senhor. Não aceite, não negocie o que Deus tem para você com nada desse mundo. Não negocie os valores celestes. Não negocie a graça do Senhor. Porque a sua vida sem a graça é uma vida... É ruim, né, de falar isso, né? Desgraçada. Parece tão pesado isso, né? Mas é pesado mesmo. Uma vida desprovida da graça de Deus. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem para você uma vida provisionada de graça em todo o tempo, enquanto durmo, enquanto comemos, enquanto nos alegramos, enquanto choramos, enquanto caminhamos, enquanto celebramos, em todo o tempo, graça está no nosso meio. É a graça do Senhor sobre nós. O texto aponta para nós que o Senhor, depois de dizer essas palavras, depois de fazer essas afirmações, o versículo 9, olha aí, o versículo 9, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. A graça culminará com a volta de Jesus. A trombeta,
os céus se abrindo, a igreja subindo, sendo restaurada. E enquanto nós estávamos louvando, eu estava pensando exatamente nisso. Por que os anjos eleitos cantam no céu? Por quê? Porque eles não caíram. Porque a graça os susteve. É por isso que eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É por isso que eu e você podemos aqui também cantar. Eu e você não caímos, eu e você estamos de pé, eu e você seguimos perseverantes. A Ele, pois, toda a glória. Por isso, todos os dias, deem glória. Eu e você devemos dar glória ao Senhor, porque esta é a promessa que nós temos de sermos aqui trabalhados pelo Senhor, para testemunharmos do Senhor, para sermos instruídos pelo Senhor, para mantermos comunhão, para termos alegria, para termos entendimento nos padecimentos e para entender que um dia tudo será novo na nossa história. Todas as coisas. É por isso que o Senhor Jesus mesmo nos afirmou isso. Eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas, ele está falando da minha aflição, da sua aflição, da nossa angústia, das perseguições que sofremos, das lutas que passamos, das enfermidades que são acometidas cada um de nós, das dificuldades que nós passamos. Ele está falando, tudo isso vai terminar. E as coisas boas, pastor, as coisas boas também vão terminar. Porque depois das coisas boas, nós experimentaremos das coisas excelentes, sobrenaturais, poderosas, como aquelas que o apóstolo Paulo ouviu. Irmãos, eu tento imaginar o que Paulo ouviu quando ele escreve aos Coríntios dizendo: eu conheço um homem que subiu ao terceiro céu, e lá, enquanto eu estava lá, é dele mesmo que ele está falando, eu ouvi coisas inefáveis, palavras inexplicáveis de adoração, palavras inexplicáveis da graça bondosa que nos acomete o coração, da presença santa e bendita do Senhor Jesus conosco. Eu ouvi coisas que não dá para explicar. E eu fico apenas pensando, será que é a presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Imagina eu e você cantando lá no céu, ó. A presença de Jesus. Aleluia. Imagina aquele dia, meu irmão. Se alegre no Senhor. Deus está dando provas incontestáveis dessa graça bendita, chamando-nos para aquele grande dia com Ele. Se alegre nisso. Coloque o seu coração em esperança. Coloque no seu coração motivação para agradecer, para engrandecer o nome do Senhor. Vamos juntos aqui para encerrarmos. Provas incontestáveis da graça do Senhor se revelam naquilo que Deus começou a fazer e a ensinar-me, a te ensinar todo o tempo. Provas incontestáveis da graça do Senhor é eu e você conseguimos enxergar graça na vida do próximo. Provas incontestáveis da graça do Senhor é eu e você encontrarmos graça no tempo do padecimento, da dor. Provas incontestáveis da graça do Senhor é a comunhão. Provas incontestáveis da graça do Senhor é o chamado para a vida eterna. É o que Deus tem para nós. Deus nos sustente, meus irmãos. Senhor desta igreja, nos sustente. Que esta igreja avance. E outras vezes mais, meus irmãos, vocês voltem aqui e esta igreja não esteja aqui neste lugar ou seja amplificada. E que vocês se lembrem disso. É a graça de Deus. Tão somente a graça de Deus. Que outras vezes mais eu e você tornemos a este lugar de oração e encontremos aqui um lugar da graça do Senhor.
Olhemos para as pessoas e enxerguemos graça. Enquanto sofremos, encontremos graça. Enquanto mirarmos os nossos olhos até o grande dia, o dia eterno com o Senhor. Um dia que eu e você não mais esperaremos, mas viveremos plena, completamente, a promessa concretizada. Vinde benditos de meu Pai para o reino eterno. Que essa alegria inunde seu coração. Que você encontre tempo para investigar-se e encontrar graça na sua vida. Encontre graça. Quantos irmãos se preparam aqui? Eu convido vocês para esta reflexão. Baixe a sua cabeça. Encontre graça aí no seu coração, na vida de outras pessoas, nesta comunhão maravilhosa. Encontre a graça de Jesus sobre vocês, sobre cada um de nós. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Quantos irmãos louvam ao Senhor? Ore assim. Agradeça, engrandeça. Louve ao Senhor. Ore ao Senhor.